Ontem eu estava ouvindo uma música tocada pelo Mauro Senise, que é um grande saxofonista e flautista brasileiro. A música O Que É Amar, do Johnny Alf, numa versão ao vivo pela Blue Note, está disponível no YouTube. Aí eu estava ouvindo um pouco da música do Mauro Senise, né? E achei muito legal, muito bonito, tudo. E uma frase, logicamente, me chamou a atenção. Sim, logicamente não, mas dentre todas as coisas que ele tocou, uma delas chamou a atenção. A gente reconhece esses elementos de linguagem. Então, depois que ele termina de expor o tema e vai começar a improvisação, né, continuando com o seu solo de saxofone, ele toca uma frase, toca uma ideia melódica sobre um acorde dominante para voltar, né, ao início do tema, que me chamou a atenção, porque na verdade, chamou a atenção porque eu reconheci de ter ouvido em outras músicas, por outros artistas, algo similar, a mesma sonoridade, e é o que a gente vai fazendo, a gente vai pegando essas figurinhas, e a gente vai juntando na coleção, e a gente reconhece. Isso é muito legal, porque quando a gente pensa na música como uma linguagem, tem isso. Na língua portuguesa a gente fala e tem as estruturas, as frases que a gente reconhece, tem os clichês, e no meio, né, a gente vai construindo um discurso com todo esse material. Bom, na música acontece a mesma coisa. E especificamente a frase, a linha melódica que eu ouvi, as notas que eu ouvi, foram essas. Sobre um acorde dominante, que para o sax alto, eu vou falar nas notas do sax alto, lembrando que é um instrumento transpositor, ele está em Mi bemol, ou seja, que se eu toco um Dó, soa Mi bemol. Então, o acorde aí para o sax alto, no caso, era o Dó sustenido 7, era um Dó sustenido 7, porém com a nona bemol e a 13ª. A 13ª não estava bemol, né? Não era uma sexta menor, era uma sexta maior mesmo. A gente tem a oitava mais a sexta. Nós temos então que o Dó sustenido, Dó sustenido 7, que é Dó sustenido, Mi sustenido, Sol sustenido e Si natural. Teremos a nona bemol, que vai ser o Ré natural, e a 13ª maior, que vai ser o Lá sustenido. Tá? Mas a frase que eu ouvi foi essa aqui. Aí eu ouvi esse contexto, ouvi essa frase e falei, eu tenho que trabalhar sobre isso aí, ela é muito interessante. Eu não tenho ela dessa forma no meu vocabulário musical, então vamos pegar. Então tiramos esse lick. Aí eu adicionei isso aí. Por quê? Porque o que está acontecendo aí é que ele pega esses três, e aí depois ele repete isso oitava acima. O que está acontecendo aí? Eu tenho 6 notas nessa ideia, que se repete, né? O primeiro faz oitava abaixo e depois oitava acima. Então, mas são 6 notas. Essas 6 notas, o que são? Eu tenho, nessas notas, eu tenho Mi, Ré, Sol, Fá ou Sol natural, Mi sustenido. Como essas notas se relacionam com o acorde em questão? Se a gente começa a observar, né, eu falei primeiro que o acorde é Dó sustenido, Mi sustenido, Sol sustenido, Si, depois Ré natural e o Lá sustenido. Então nós vemos que temos o Mi não pertence ao acorde, o Mi natural não pertence ao acorde, mas o Ré sim, é a nona bemol.
Depois, o Sol natural não pertence ao acorde, mas o Mi sustenido, sim, é a terça. Depois, o Lá sustenido pertence, porque é a 13ª, né? E se a gente coloca ela no acorde, se ela é tocada, ou a gente escreve, vamos supor, né? Mas o acompanhamento estava tocando, e mesmo que ela não pertencesse, depois o Sol sustenido sim pertence ao acorde, porque é a quinta. Então, eu tenho essas 3 notas, que são a nona, a terça e a quinta, que estão presentes nessa ideia melódica. Essas 3 notas formam uma tríade diminuta. E se a essa tríade diminuta eu adiciono o Si, que é a 7ª do acorde que sobre o qual a gente está tocando, que a gente está ouvindo, e que é a dominante nesse momento para seguir na música, então a gente vai ter uma tétrade diminuta. Muito bem. E as outras notas são o quê? A gente pode considerá-las como aproximações diatônicas. A gente vai fazer essa aproximação por tom inteiro de maneira descendente. Então nós vamos, em vez de nos aproximarmos por semitom na nota alvo, né, que cada uma das notas dessa tríade, no caso da gravação, ou no caso da tétrade, que foi o que eu ampliei, né, em vez de nos aproximarmos por semitom de maneira ascendente, como poderia ser assim, e aí aparece a escala diminuta, o que eu vou fazer é tocar a nota superior da escala diminuta. Então, utilizando a escala diminuta, eu vou fazer a aproximação descendente para a nota alvo. Então, em vez de fazer, eu vou fazer, e aí nós temos já o lick, a ideia melódica proposta por Mauro Senise nesse trechinho da gravação, só que ampliada por um par de notas a mais, completando o acorde diminuto. Ok? E a escala diminuta, nesse caso, seria... Ok? Então, a partir daí, eu comecei a fazer várias coisas. Eu observei que hoje, por exemplo, na hora de começar, eu deveria fazer um aquecimento. E aí eu fiz notas longas com as notas do arpejo diminuto, depois com as notas da própria frase. Depois eu passei a tocar a escala diminuta, que é chegar em cada uma dessas notas alvo por semitom, né, da nota imediatamente abaixo dela. Tocando a escala diminuta. Depois pratiquei o lick, já estendido, né? E depois, tendo trabalhado isso, eu peguei um outro lick, porque ele usa justamente esse material várias vezes, de algumas formas diferentes, mas de uma forma muito clara. Mais para frente ele faz isso aqui. Que é nada mais e nada menos que as mesmas notas, só que organizadas de maneira diferente. Em vez de descer a escala com a escala de maneira direta, toca 2 notas, pula as 2 seguintes, toca
as próximas e volta para aquelas que foram puladas e assim a gente vai pulando. E essa frase, essa ideia melódica também já é bastante conhecida. Então é um material bem interessante da gente trabalhar de diversas formas e em todas as sonoridades. Também foi o que fiz. Então segue a recomendação e a partir daí eu fui criando outros exercícios. Mas acho que a ideia principal disso tudo é ouvir a música, apreciar a música e reconhecer o material, né? Quando a gente reconhece o material que está sendo tocado nessa música instrumental, nós conseguimos realmente entender. A gente se conecta mais com essa música, com essa interpretação, com essa improvisação. Realmente a linguagem acaba funcionando como tal. E na hora de pegar essa ideia e trabalhar sobre ela, é igual quando a gente ouve um discurso ou uma palestra de alguém e fala, isso é interessante. Deixa eu pensar mais sobre isso. Foi o que eu fiz com a frase. Deixa eu pensar mais sobre isso, deixa eu trabalhar mais sobre isso. E aí depois, quando você ouve uma palestra, ouve uma ideia interessante, pensa mais sobre isso, muitas vezes você pode incorporar isso ao seu pensamento e às suas ideias e eventualmente você vai expor isso também, tendo processado previamente. Você não vai repetir exatamente da mesma forma, nem exatamente no mesmo contexto. Mas provavelmente essa ideia vai aparecer na sua exposição de pensamento e tudo mais. O mesmo ocorre com a música. Então, eu peguei essa ideia, analisei profundamente, trabalhei sobre ela e continuo. Isso não é um processo rápido, não é um processo fácil, é um trabalho árduo, que requer bastante dedicação e tempo. Porque não pelo fato de que eu tenha decorado essa frase, eu tenha entendido, isso não quer dizer que vai sair de maneira natural imediatamente. Assim como qualquer conhecimento que a gente possa ouvir em uma palestra. A gente precisa muito ruminar sobre isso, com isso, né? Esse material. E ao longo do tempo, né, depois de, quiçá, meses de uso meio que forçado nos estudos e às vezes também nas apresentações, vou colocar isso aqui, a ideia começa a aparecer de maneira natural, sem necessariamente eu decidir colocar isso. Já é uma sonoridade que faz parte da minha forma de expressão. A ideia é essa. Então recomendo que você faça esse tipo de trabalho e se você quiser saber mais, me manda aí uma mensagem que a gente troca uma ideia. Tá bom? Muito obrigado e até mais.